11h31 agora, 11 horas e 31 minutos. Estou recebendo aqui a vereadora Calícia para a gente bater um papo hoje. Ela que é a primeira secretária da Câmara e também faz parte das comissões de Economia, Finanças e Orçamento e também a Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte. Vereadora, bom dia, seja bem-vindo. Já melhorou da dengue? Bom dia, Cícero. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Estou aí em processo ainda, né, de Nossa, melhora nem dessa me dengue, fala, viu? Meu Deus. que está judiando aí de muitos são gabrielenses e a gente fica aí à procura do mosquito, né, que a gente cuida tanto a A gente casa não da vê ele, gente, né? a gente e não sabe de onde tá isso aí, mas a gente tem que ter os cuidados para poder menos pessoas passarem por isso, né, Porque se a gente Cícero? tá vendo assim, o hospital tá lotado, né? Tá todo momento. Eu, por exemplo, passei, tô terminando também agora, muitas sequelas, meu Deus. Eu fiquei muito ruim. E olha, o hospital lotado, dias que o hospital está lotado de pessoas, os postos de saúde, né? Ou seja, uma epidemia que não estava nos nossos projetos aqui e que está acontecendo a nível de Estado e de Brasil também. Mas, enfim, a gente chama, né? A Câmara também tem aí muitos alertas a respeito disso, porque é um prejuízo muito grande, né, Calícia, para a saúde pública. Imagina o custo disso diariamente, centenas de pessoas procurando os postos com esse sintoma de dengue. O custo para a saúde deve ser exorbitante, Com né? certeza. A gente saiu de uma pandemia e está numa epidemia aí de dengue aí. E a gente sabe que os colaboradores, as pessoas que trabalham na saúde estão ali fazendo o seu melhor no atendimento. Eu também precisei do hospital, fui muito bem atendida, mas eles estão ali fazendo o que eles podem com o que eles têm no momento, né? É Porque é verdade. muitas pessoas. Então, se estão adequando o espaço para poder estar Verdade, atendendo, para a gente verdade. poder tomar Teve um que alterar muita soro, coisa ali, né? alterar muitas coisas. Então, assim, é uma adequação do que a gente tem para estar atendendo uma epidemia que está aí. A gente sabe que assola o Brasil, mas que São Gabriel também está no momento crítico. Então, assim, são os guerreiros, né, os nossos colaboradores da saúde ali que estão à frente desse comando aí. E a gente, cabe a nós, cada um, né, cada cidadão, cuidar do seu lote, cuidar do seu lixo, cuidar do seu quintal, porque se cada um fizer a sua parte, garanto que a gente vai pelo menos diminuir um pouquinho, né, É Cícero? verdade. E a gente sabe, esse mosquito é o seguinte, ele voa aí 200 a 300 metros, então, ou seja, você cuida da tua casa, né? E os vizinhos aí da região não cuidam, se tiver um de 300 metros aí, esse mosquito sai lá da sujeira e vem pegar você aqui. Então Exatamente. E é um daí trabalho conjunto, e né? quando a gente, né, tá ali no processo de dengue, igual você passou, eu também passei, a gente já fica, a gente já cuida da casa da gente, mas naquele É. dia a gente fica procurando para ver, porque vai que existe algum foco Eu tô ali, né, Cícero? traumatizado, eu entro dentro de casa já. A primeira coisa que eu faço é caçar mosquito. Porque vai que existe algum foco ali. A gente também É, não quer prejudicar outras pessoas, verdade. vizinhos nossos, né? Mas assim, que cada um tem essa consciência de estar olhando mesmo, porque o mosquito, ele é muito, a gente sabe da inteligência dele e o que ele causa aí na saúde das pessoas. A gente que ainda está em processo de recuperação sabe que não é fácil, né? Verdade. Mas essa questão de saúde está sendo muito debatida nos últimos dias nas sessões da Câmara, Calício. Não faz parte, você não está em nenhuma comissão da questão de saúde, né? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma demanda muito grande para a saúde como um todo, mas também o vereador é muito procurado, né? Por questões de saúde. Como é que você está vendo isso? A demanda ela vem em todos os gabinetes, algumas são até as mesmas, né? Que a pessoa na ânsia ela acaba mandando para os vereadores que ela tem o contato, né? Então a gente passou aí por alguns dias aí, às vezes falta de médico em algum posto ou outro, aí a pessoa procura e não tem, ou às vezes um médico está atendendo mais que uma unidade, igual a gente tem a questão do bairro Milânio, eu sou moradora A de dengue lá. pega o médico também, A né? dengue pega também. Então, assim, hoje de manhã eu não consegui estar presente na reunião, mas teve uma reunião com a secretária Francine, com a presidente do hospital, a Michele, também tinha um doutor lá representando, né, a categoria dos médicos. O que a gente vê que existe um esforço grande, né? Mas é importante o executivo estar escutando as demandas, porque muitas vezes o munícipe ele não vai até a prefeitura, ele não vai até o secretário, mas ele leva essa demanda até a Câmara Municipal. E o nosso papel que é esse, é de estar levando a demanda, quem sabe ter algumas sugestões, então vereadores ligados à saúde tinham algumas sugestões para passar hoje também na reunião.
E eu acho que essa é a construção, Cícero. Verdade. Porque o dia a dia do executivo ele é muito puxado, ele é muito dinâmico ali. E eu vejo que o vereador ele tem que fazer essa ponte, porque às vezes a pessoa até manda para você um WhatsApp, vereador, tem que fazer tal coisa. Nós levamos as sugestões, né, Cícero? Porque Sim. nós somos legislativo, nós não somos o executivo. O executivo é que executa, é que realmente vai lá e vai poder mudar ou não a forma que está ocorrendo. Mas Hum. essa parceria e esse escutar, né, o vice-prefeito esteve junto na reunião que eu acompanhei, né, através da minha assessora, ele esteve junto lá, o Valdeci, para estar escutando as demandas, e eu acho que isso aí é uma construção, Cícero, é Hum. ouvir o que a população tem, né, para trazer, é ver o que o executivo pode fazer, até onde ele pode ir, mas a gente precisa, às vezes, replanejar algumas ações, replanejar formas de atendimento, para que o nosso, lá na ponta, que é o nosso munícipe, seja bem atendido. Verdade, essa questão falando, isso que você está falando aí de mudança, de alteração, tudo que estava sendo projetado nos últimos 3 anos, né, em relação a orçamento, né, as definições de saúde, tudo teve que ser mudado constantemente, né, Calício? Não só essa questão da saúde, mas acredito que várias questões que envolvem o serviço público, olha quantas alterações tiveram que ser feitas de urgência, né? E a saúde, acho que foi a que mais precisou. Exato, né? A gente viu aí que com a pandemia quantas coisas teve que ser É, alterado dentro de um processo, né? Dentro de um planejamento. E eu falo que o município de São Gabriel do Oeste não parou, porque as pessoas aqui não pararam também, né? Se tomaram cuidado. Então, assim, e tem uma gestão com responsabilidade, então aconteceu os investimentos, aconteceu algumas coisas, mas também não deixou de hum, ter um olhar especial. A gente sabe, a gente vê, né, o que o hospital realmente ele precisa sim de uma reforma, ele precisa sim de ter, né, uma pintura nova, mas tem um projeto em andamento. Hoje um grande problema no executivo está sendo a questão de projetos, Cícero, porque a equipe ela é uma equipe pequena e não está dando conta de atender todas as tem secretarias, muita até demanda, né? e exato, E até o é assim, eu acho que isso que você está falando é interessante, até ouvir essa discussão na sessão da Câmara, se não me engano, da terça-feira agora, eu não consegui acompanhar toda, mas eu vi isso. Veja bem, é um problema relativamente bom, né, para um município como São Gabriel, porque tem município que tem a sua equipe e não tem o que fazer. Né? São Gabriel, a demanda de projeto é muito grande e a responsabilidade que a pessoa tem, né, o engenheiro tem para projeto público é muito maior, né, Calice? Uhum. Porque tem todos os detalhes, um errinho, uma vírgula errada, volta ao projeto. Quer dizer, então, assim, até para a população entender, não é fácil, quer dizer, às vezes essas pessoas cobram, tem dinheiro, por que que não faz? Não pode fazer, né, Calice? Isso que é duro. Se não tiver Projeto, licitado de acordo, né, com toda a lei vigente da licitação, se não tiver cumprindo tudo aquilo ali, é, vai ter problema. O gestor, né, ou quem está responsável, o ordenador de despesa, que alguns secretários são, o prefeito, vai estar respondendo. Então, tem que ter esse cuidado, e até pensando nisso, o prefeito Jefferson esteve esses dias na Câmara, nos comunicou que estaria fazendo, vai fazer agora em breve dias, uma licitação para poder a questão dos projetos, né, para a gente poder ter um trabalho de um apoio externo da prefeitura, né, de pessoas empenhadas em fazer projetos, uma licitação específica para poder estar dividindo um pouco essa carga essa demanda aí, porque o setor da engenharia não para, porque não é só fazer o projeto, é acompanhar a obra, é é. fiscalizar a Olha obra, quantas então obras, né? assim é um setor, ele não é um setor grande, então é um setor que realmente tem que ter apoio externo para poder dar continuidade a tantas obras que foram feitas aí nesses últimos anos em São É, Gabriel do Oeste e as secretarias vai demandando cada vez mais. A população aumentou, a gente sabe que o IBGE não foi feito ainda, mas a gente tem claro que a população de São Gabriel aumentou. Então, isso é, aí é um processo que realmente a gente está aí para poder avançar e cada vez mais. E não adianta fazer um projeto mal feito, que não esteja dentro da ordem, da questão de licitação, vai voltar. O tribunal vai pegar, vai é. voltar e daí vai ter que começar do zero. Ô, Calice, uma curiosidade, né? Uma pergunta assim de curiosidade. Por exemplo, você tem autoridade para falar
a respeito dessa questão de projeto, até mesmo porque você já foi secretária de Educação, né? Então, hoje, como vereadora, você conhece os dois lados da moeda. Isso facilita o seu trabalho como legisladora? Como é que você fala pra gente? Porque você viveu isso aí como secretária de Educação e olha a demanda da educação. Vamos falar só da educação, hein? Olha, eu não imagino a demanda da educação em termos de projetos e tudo mais. Ou seja, então você está vivendo, né, os dois lados da moeda. Isso facilita no cobrar ou no ajudar também como vereadora? Eu vejo que facilita bastante, porque como você viveu lá dentro, você sabe qual que os passos, né, que tem que ocorre uma licitação, que ocorre projetos, né, a demanda, a preocupação. Isso faz a gente ter um outro olhar, né, do que aquele vereador que até hoje ele só teve a oportunidade de estar no legislativo. Que eu sempre penso que quando eu visualizo isso, que alguns colegas, o dia que eles estiverem no executivo, né, desempenhando alguma função, seja qual ela for dentro do executivo, ele vai ter um outro olhar, que nem tudo pode-se, que nem tudo a gente consegue fazer. E é bem aquela questão, o poder público não é igual a nossa casa, que a torneira quebrou, você vai lá e compra e trocou. Não, tudo tem que ter orçamento, tudo tem que ter toda uma burocracia, né? Que às vezes a gente fala, mas por que tanta burocracia? Nós somos um município que, graças a Deus, a gente teve ótimos gestores ao longo do tempo. Então, a gente nunca teve problemas nesse sentido. Mas a gente vê Brasil afora aí, quanta coisa que é transtornado, que é às vezes é comprado com valor faturado, alguma coisa nesse sentido que a gente acompanha pelas mídias. Então, a gente sabe que São Gabriel sempre teve bom gestor ao longo, né, da sua caminhada política aqui. Então, isso sempre foi levado a sério. E para isso ser levado a sério, a gente tem que seguir, né, essa questão. Então, a educação é uma das pastas que demanda muito, porque são 9 unidades, a gente manutenção o tempo inteiro, e tem toda a questão pedagógica também que envolve, e a gente tem que ter assim um olhar bem específico, né? O pé bem no chão, porque depois, Cícero, você vai sair de uma secretaria, E mas vai responder. a secretaria não vai sair de você, porque quando começa o tribunal avaliar a prestação de conta, geralmente eles têm, às vezes, algumas dúvidas, alguns questionamentos, e eles vão estar nos notificando aí, né, ao longo aí de um tempo ainda, até que todas as suas prestações de contas sejam concluídas lá no Tribunal de Contas. E nós temos um Tribunal de Contas exigente. Perto de outros estados, o nosso, Cícero, realmente ele cobra tudo, desde de temporalidade, de um entendimento que eles não está claro na justificativa, no objetivo do projeto, eles questionam. Muito bem, como secretária também, até vamos entrar aqui nesse, já que estamos falando de educação, recentemente foi lançado aí o programa MS Alfabetiza. Esse projeto você fez parte também como secretária através da Undime. O que é esse projeto? O que ele está trazendo de benefício? Como é que ele vai funcionar? Tendo em vista que tu participou também da entrega, né, desses materiais. O que é esse projeto? Esse projeto MS Alfabetiza, Cícero, a gente em 2018 ainda, fui eu e 2 superintendentes da Secretaria de Estado de Educação na época, o Hélio e o professor Juari, que hoje também é vereador em Campo Grande. E à época a professora Cecília nos convocou, né, devido à questão da alfabetização. Por quê? Um aluno bem alfabetizado, ele vai ser um aluno de sucesso no ensino médio. Então a gente tem que investir na alfabetização para que realmente a gente tenha esse aluno com uma boa leitura, uma boa interpretação, que ele vai avançar à frente. E a gente sabe que é noticiado a todo resultado de IDEB que o Ceará tem o melhor resultado com relação à alfabetização. Então, nós fizemos ali um intensivão, nós fizemos em 2 momentos no Ceará, foram 2 momentos de 15 dias, para entender o que o Ceará fazia de diferente para ter aqueles resultados. O Ceará foi um laboratório. Foi um laboratório com relação à alfabetização. Então, lá eles têm o programa PAIF, né? E aqui a gente colocou o nome MS Alfabetiza. Primeiro a gente entendeu o que tinha lá e voltou para a nossa região para poder implantar esse projeto. Então, ele foi pensado
para ficar um projeto de Estado, não um projeto político, né? Que quando sai aquela gestão ele sai junto, não, ele é um projeto a partir de lei, pela Assembleia, ele tem investimento, ele vai ter premiação para as escolas com os melhores resultados, as melhores escolas vão ter que depois auxiliar as escolas com os piores resultados. O material foi pensado a gente poderia muito bem ter comprado o material até do Ceará, mas não. A secretária de Estado, a Maria Cecília, e nós, naquele momento, entendemos que o material mais próximo do aluno, com a nossa realidade, com a nossa fauna, com a nossa flora, ele seria um material mais adequado. Então, ele foi produzido e aí veio a pandemia, não se parou o projeto, né? Porém, deu a gente continuou trabalhando, mas ele ficou um pouquinho na espera. Mas o que ele vem com esse projeto? Ele vem com a formação tanto da educação infantil do pré-escolar para os professores até o 2º ano. Então, é uma formação em forma de cascata, onde o Estado vai tendo as pessoas, o município tem o seu representante do MS Alfabetiza, até chegar no professor da sala. E o material que é para o 1º e para o 2º ano. É um material de apoio ainda, por mais que a gente tenha ali o nosso livro didático, a gente tem todo o nosso referencial, e mais esse material aí que ele vem para apoiar, para desenvolver essa criança. O nosso planejamento era para ter de matemática também, porém ainda não foi possível no Estado. Sim. Mas é um plano futuro que também para ter tanto de língua portuguesa como de matemática. Então ele já está aqui, esse material já está aqui, já está ocorrendo as formações. E o que se espera disso? Que realmente a gente avance na questão da alfabetização, porque o aluno que ele sai alfabetizado, o professor do 3º, o professor do 4º, do 5º, ele vai conseguir fazer um trabalho melhor com esse aluno, o do 6º ao 9º também e do ensino médio também. Então, o que o Estado está fazendo? Investindo na alfabetização, que não é responsabilidade dele, mas para que ele chegue lá na responsabilidade dele, que é o Fundamental 2, o ensino médio, um aluno qualificado, um aluno bem alfabetizado, um aluno que vai... Não está sendo a realidade hoje, né? Está bem complicado depois, principalmente pós-pandemia, né, Calice? Então, agora pós-pandemia, o que eu vejo, tenho acompanhado das secretarias de educação e a nível de país também, é a questão da recomposição desse aluno, né? Então, cada rede, Cícero, ela tem que realmente fazer uma avaliação diagnóstica, ver como que está esse aluno, para a rede pensar de uma forma que em São Gabriel tem as salas de apoio, né, que é as salas do SAP, apoio pedagógico, de uma forma de recuperar esse aluno para auxiliar aquele professor regente que está lá na sala, porque o professor regente, ele tem lá numa média de 30 e poucos alunos. Então, sozinho, ele não dá conta. Então, a secretaria, juntamente com as escolas, elas têm que pensar nesse projeto, tem que ter essas salas de apoio, tem que ter essa avaliação diagnóstica, Cícero, bem clara, para poder recompor esse aluno, né? Então, isso é muito importante, é fundamental dentro do processo de recomposição agora desse aluno. E aqui em São Gabriel, né, Calvícia, falando de educação, que é uma área que você domina bastante, eu vejo assim, muita coisa está bem à frente em relação, né, a outros municípios, enfim. Por exemplo, laboratório móvel para as escolas. Também tem esses quadros novos agora, que é uma televisão, lousa interativa, né? A gente tem visto assim, a conversa que a gente tem com alguns professores e com alguns alunos, procurando saber como é que está isso. A gente vê assim que eles estão encantados com essa modernização do ensino. Isso também vai ajudar muito, né? Com certeza. Eu acho que os laboratórios móveis, as telas, né, interativas digital que está nas escolas, e isso aí a gente, graças ao Fundeb permanente, graças ao avanço, né, eu estive bem ligada na luta da permanência do Fundeb, dessa questão desse aumento do repasse do recurso, é que foi conseguido fazer essas ações, né, que foram leis que foram aprovadas na Câmara ali, né, que é um recurso que veio a mais, então teve que fazer uma lei para aprovar o gasto desse recurso. Então, assim, várias ações aí dentro das escolas que está acontecendo, a lousa, o laboratório móvel, cobertura de algumas quadras que ainda igual ali no Pingo, né? E investimento mesmo físico dentro das escolas, parquinhos,
Tudo isso vem do dinheiro do Fundeb, que foi uma luta aí da categoria, né, Cícero? Então eu sempre falo, na educação a gente não tem gasto, a gente tem investimento, seja ele de infraestrutura e seja ele de valorização do profissional. Porque o profissional também, um profissional muito valorizado, com certeza o resultado, né, os nossos já são de excelência, mas quem não gosta de ser valorizado, né? E eu sei, e eu me coloco, eu sou professora, e eu acho que são os profissionais que têm que ser os mais valorizados, né, numa situação que eles trabalham ali com 30 e poucos alunos, e entregam resultados, e são resultados extraordinários por trabalhar com crianças que hoje em dia nós temos uma mídia que consome, nós temos uma internet que consome, jogos que consome, e o professor tem que fazer ainda lá, buscar isso aí do seu aluno, a sua atenção, a sua dedicação, que não tem sido fácil. Verdade, e essa questão da valorização também, ela é muito importante a gente comentar, porque você veja bem, independente de qualquer coisa, acho que São Gabriel do Oeste teve essa discussão recente agora sobre a questão do piso, mas veja bem, lá em Brasília, essa semana está sendo analisado alguma coisa, porque teve muitos municípios no Brasil que aproveitou a pandemia e não valorizou o professor, ou seja, não usou em termos de pagamento, de dinheiro. Está sendo até discutido em Brasília alguma coisa para não punir, né? Para dar anistia a gestores que, a nível de Brasil, não cumpriram o piso da educação, nem o piso cumpriram. Quer dizer, a nível de Brasil, essa questão da educação ela é muito complicada, né? Diferentemente daqui e de alguns municípios, né? Tem município pedindo anistia porque não cumpriu o mínimo. Isso é triste, né? Essa desvalorização de professor. Nós, assim, a gente tem um estatuto que eu falo que o estatuto, ele com o tempo, ele vai ter que ser reavaliado. Hoje ele já tem que ser reavaliado, algumas coisas, o estatuto da educação, né? Aqui em São Gabriel ainda a gente está aí nessa discussão, nesse diálogo da questão do piso também, porque a gente sabe que o professor assistente, né, e nós temos uma lei municipal, então ainda está em diálogo, né, de alguma forma aí de suprir aí, a gente sabe da lei da responsabilidade fiscal, a gente sabe de tudo que um gestor tem que cumprir, né, Cícero? Mas eu vejo que o diálogo ainda não está fechado, o sindicato e prefeito ainda estão dialogando de alguma forma de chegar aí a equalizar, né, essa situação. Porque, assim, o Cícero, quando existem leis, a gente sabe que elas devem ser cumpridas, né? E eu entendo e acho que nenhuma lei ela pode ser banida ou o não cumprimento, e também sabe que o gestor, né, o nosso gestor maior ali, o gestor do executivo, o prefeito, o que ele fizer de errado, ele vai responder com o CPF dele. Então, quando as pessoas falam, o Jefferson quer cuidar tudo, ele quer saber de tudo. Não, ele tem que cuidar e ele tem que saber, porque é o CPF dele que está em jogo. E lá na frente, se ele tiver que pagar, é do dinheiro dele, do CPF dele, né? Então tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito respeito. Eu sempre falo, respeitar quem está na gestão é muito importante, Cícero, porque eles estão lá tentando fazer o melhor. E esse respeitar é isso aí, a gente cuidar da legislação e saber que se qualquer coisa que fizer de errado, é o CPF deles que vai estar em jogo lá na frente. É verdade. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Mês de março, né? Nós tivemos aí um mês dedicado às mulheres e por ser vereadora mulher, né, tanto você como a Suelen também são chamadas, né, a vários eventos. E São Gabriel do Oeste, no mês de homenagem às mulheres, teve inúmeros eventos importantes para valorizar as mulheres, né? Eu estou vendo aqui que você participou de vários eventos, de homenagens, né? Teve a Expo Mulher, a participação da 3ª edição de empreendedorismo feminino, ou seja, esse aqui é um assunto muito interessante, porque, veja bem, São Gabriel do Oeste, não desmerecendo os homens, mas grande parte do empreendedorismo de São Gabriel estão nas mãos das mulheres. Homenagem muito bem feita, né? E merecida. Com certeza. O plano do mês da mulher da prefeitura, do executivo, foi muito bem elaborado. Então teve vários momentos, desde com a terceira idade, o Expo Mulher, que foi aí as meninas que organizaram, né? Com o apoio da prefeitura, da Câmara, a Ju Guimarães organizou.
a terceira edição da Mulher Empreendedora, que esse ano também abriu um pouquinho o leque e fez algum destaque a algumas servidoras públicas que também ocupam cargos ali que fazem a diferença no nosso município. E isso nada mais é, né, Cícero, igual você falou, é valorizar a mulher, né? A mulher, ela pode, ela deve, ela pode sonhar e ela pode estar em todos os lugares, né? Sou eu, a vereadora Suelen aí no Legislativo, temos várias secretárias aí no Poder Executivo, mas mais do que isso, é mostrar o potencial que a mulher tem. Nós temos empreendedoras aqui em São Gabriel aí com comércios de referência, né? Então, assim, nós temos mulheres de garra em nosso município. Isso faz a diferença. A mulher tem um olhar Incentiva minucioso. ela a dar continuidade, Incentiva. né? E quantas mulheres a Expo Mulher nos demonstrou, eu passei em todos os estandes, quantas mulheres estão empreendendo dentro da sua casa mesmo, Cícero, seja vendendo uma roupa, seja fazendo questão de laços, na parte de alimentação. Como que isso... E eu acho que um pouquinho vem a pandemia ali também, nos mostrou que a gente tem que se reinventar, da importância da mulher, que mesmo às vezes ela tendo que comandar tudo ali na sua casa, ela ainda consegue produzir, ela ainda consegue fazer o seu melhor e deixar algumas referências aí e mostrar que a mulher, ela pode, ela deve, não deve parar de estudar, mesmo após filho, ela não deve parar de buscar os seus sonhos. Porque o sonho que ela planeja, tudo que é sonhado, a gente pode conquistar, desde que você coloca metas e entre em ação. Então, certo. isso é importante, enquanto o poder feminino aí da mulher está sempre buscando os seus lugares, ocupando os lugares numa sociedade. Bom, Calícia, você também é palestrante, né? E assim, a gente tem acompanhado, você tem feito várias palestras para vários segmentos, principalmente para a questão das mulheres, né? Teve uma aqui que eu achei interessante, gostaria que você comentasse um pouco, que foi uma palestra que foi feita na ALF para as mulheres da terceira idade. Eu fico imaginando, né? Deve ser muito, muito gostoso falar para esse público seleto, né? Vivenciado. Como é que foi isso? Foi assim, foi até uma experiência que a Renata da Alf me solicitou, né? Falei, Renata, eu tenho falado, tenho feito bastante momentos aí, fora até do nosso município, sempre na área educacional, né, Cícero? Então, assim, começo do ano aí eu fiz a abertura de 7 municípios do nosso estado, abertura de ano letivo. Viajou bastante, né? Coisa Andei boa. bastante. Então, assim, mas foi um momento que eu também pude fazer uma reflexão da mulher na terceira idade, né? O que essa mulher ela tá fazendo? Como que ela se sente? Então, assim, qual que é a vivência dela, o empoderamento dela, que ela não pode desistir, né? Foi um momento muito agradável, até brinquei com elas no dia e o salão estava cheio, que eu até me surpreendi, Cícero. Eu até falei, não, deve ter umas 20, 30. Não, o salão da Alfa estava cheio delas. Então foi um momento de troca de experiência com elas e de ver a importância que elas, né, mesmo na terceira idade, essas mulheres ainda têm dentro do seu lar, que elas têm, que são referências. Muitos comandam o lar, né? Comanda o muita lar. renda dela e assim, da questão da atividade física, da questão do cuidado de si própria, né, da mulher. Então, assim, da questão da vivência que elas têm ali dentro da Alfa, que tem várias oficinas, tem o bailinho que elas gostam. E de saber, né, Cícero, que a gente não vai estar não estamos tão distante disso. Estamos já chegando lá. Então, a gente é uma vivência que você já começa a falar, olha, daqui a pouco eu estou fazendo parte, né? Aí, né? Eu falo, ser avó hoje não significa ser velha, né? Porque eu já sou avó, mas não significa que eu sou velha. Mas que eu vou chegar também naquele momento ali que eu vou estar aposentado e que eu vou poder curtir mais. Não tem mais aquela força que a gente tem, né? Mas então já é um preparativo. Então, assim, foi um momento eu agradeço muito a Renata pela oportunidade, a Renata que comanda a Alf lá. Sim. E foi um momento muito gostoso de ver o sorriso delas, a interação e a atenção que elas deram. Então, eu fiquei muito feliz por aquele momento ali, viu, Cícero? Calícia, também falando em palestra, me chamou a atenção aqui, eu acho que uma coisa muito, muito interessante que a gente precisa, é um assunto que nós precisamos colocá-lo em pauta. Foi uma palestra que você deu também para as gestantes do CRAS
Em questão da gravidez da adolescência, a gente sabe que São Gabriel isso não é só em São Gabriel, né? O que tem de adolescentes grávidas, né? Gravidez não planejada na sua grande maioria. É um assunto delicadíssimo, né, Calícia? O ano passado eu fiz vários momentos também nos grupos de gestante. Esse ano o diretor Fábio lá do CRAS me convidou novamente. E esse em específico é porque o grupo, né, agora que está da gestante, tem várias gestantes adolescentes. Tem senhoras, mulheres, né, de mais idade, mas tem uma boa porcentagem de adolescentes. Então, assim, Cícero, eu sempre falo, eu fui mãe na adolescência, né? Então, eu vivenciei toda essa questão da adolescência, o que é ser uma mãe, a responsabilidade, o amadurecimento que vem precoce, né? Da responsabilidade com aquela criança. Eu criei meu filho sozinho, não tive o apoio do pai naquele momento. Então, assim, passar essa questão da experiência e Mas passar... muitas não têm apoio nem da família, né? Isso é que é duro, então, né? e outra questão também dessas meninas, igual eu coloquei para elas lá, elas não desistirem e não pararem de estudar, não parar de buscar a sua qualificação. Nós temos o CEMEIS aqui que tem a possibilidade de colocar essas crianças que vão ser muito bem cuidadas, já vão estar em pleno desenvolvimento. Então, aconteceu, engravidou na adolescência, mas que isso não pare a vida delas. E que busquem, muitas param, né? E que busquem, a gente sabe que às vezes algumas famílias podem não dar o apoio, eu tive o apoio da minha família, então eu sou muito grata a isso. Mas, mais do que isso, aquele ser, ele não tem culpa daquilo, né, Cícero? Então, aquela criança, ela tem que ser amada, muitas vezes amada em dobro, porque se ela não tiver a presença do pai, nós, enquanto mães, vamos ter que fazer o papel de pai e mãe. Dois, né? E eu tive que fazer por longo tempo isso com meu filho, mas nunca também colocar a criança como ela é a menos. Não, ela não é a menos. Ela é uma criança igual às demais, e ela vai ter que ser cobrada nas responsabilidades, cobrada nos direitos e deveres, porque ela vai se reinventar e ela vai se tornar uma pessoa de bem. Mas cabe a nós, enquanto mães, ter essa... que muitas vezes a gente desanima, mas a gente tem que olhar para aquele ser e falar, não, você vai... Vale a pena. Vai valer a pena, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que, às vezes, compartilhar algumas vivências, porque às vezes a pessoa olha você, mas às vezes também não conhece toda a sua trajetória, né? Então, ter sido mãe solteira, não parei o estudo, continuei, não fiz o curso que eu planejava naquele momento, porque eu engravidei no 3º ano, mas também não parei de estudar. E isso aí, a vida da gente vai... E hoje você é um exemplo, né, para essas adolescentes. Exatamente, né? Então, meu filho está aí, já formou, já casou, já está seguindo a vida dele. Então, quer dizer, a gente tem essa possibilidade de dar o melhor, mas saber que não vai ser fácil. Vai ter momentos difíceis, como tudo na vida. Não pode desistir, né? Bom, Calícia, tem um outro assunto também aqui que eu achei assim fantástico, né? Que foi uma iniciativa, né? Eu não sei de quem, vamos saber disso aqui agora. Inclusive, você foi convidada para ser madrinha da primeira edição do baile de debutantes do CRAS. Eu falo isso pelo seguinte, eu fui músico, né, de banda muitos anos da minha vida e eu tive a oportunidade, né, 2 vezes nas bandas que eu tocava, da gente tocar baile de debutantes, que se perdeu no tempo, né? Se perdeu essa... Gente, é a coisa mais linda do mundo, né? Se a gente começar assim, reaver o que era o baile de debutantes, era a coisa mais linda do mundo, né? Onde o pai, né, o debutante é uma palavra usada, por exemplo, para designar adolescente que completa seus 15 anos de idade, né? O baile de debutantes era um rito, né, de passagem do qual as jovens são submetidas geralmente sendo realizado quando essas completam 15 anos, onde o pai apresenta a sociedade, né, ela deixa de ser adolescente, já começa... Era uma coisa assim maravilhosa que se perdeu no tempo e está sendo resgatado agora, não é verdade? Gostaria que você comentasse sobre isso, porque é um resgate na história e um momento que marca a vida dessas adolescentes. Realmente é um projeto muito bonito, ele está sendo desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, né, através da nossa secretária Rosane, do Fábio lá do CRAS, que o Fábio e a Agnes são um dos mentores desse projeto, então que estão muito à frente, envolvidos. Eu quero parabenizar tanto o Fábio Miranda como a Agnes e a Rosane e toda a sua equipe.
Então, são 15 meninas, né, Cícero? A prefeitura, através do Conselho da Criança e do Adolescente, vai estar fomentando aí essa questão que vai ter a festa, né? Vai ter aquele baile de debutante, uma coisa bem organizada, decorada, assim como é feito o casamento comunitário. E as meninas, o que foi pensado no projeto? Cada menina tem uma madrinha. Então, foi selecionado, né, a rede, né, acabou juntamente com as escolas selecionando as 15 meninas e foi convidado 15 madrinhas. Aí houve o sorteio, né, a minha afilhada é a Camila, né, ela estuda aqui na Escola São Gabriel. Então, aí a madrinha vai estar auxiliando na questão do vestido, acompanhando essa menina na escolha do vestido, do sapato, da maquiagem. Então, nós aqui vamos estar acolhendo essas meninas e auxiliando. E o pessoal da Agnes e tudo foi, né? A gente tem a Marifesta aqui, tudo em parceria, então, de fazer, parceria muito boa, fazer né? um preço melhor e nós, enquanto madrinhas, poder proporcionar a essas meninas esse momento muito importante e a gente está resgatando. Então, o que eu senti, assim, as meninas são muito eufóricas, estão ansiosas, que é normal. No dia, a família... Muitos acho que nem sabem que é isso, né? Porque morreu, né, Cícero? É então, era uma coisa tão... né? E depois foi morrendo com o tempo. Então, eu acho que essa questão de fazer esse resgate, de realmente essas meninas terem a oportunidade, que nem essas meninas são meninas que não teriam a oportunidade de fazer uma festa de 15 anos, isso é importante a gente poder contribuir com elas, né? Eu lá, nos meus 15 anos, minha mãe fez, meu pai, uma festa, né? Dos 15 anos, foi lá no Country Club que tinha um salão de festa ainda. Então, assim, né, cada um fazia da sua forma, simplesinho, mas era um momento, igual você falou, né, de consagração. Marcava a vida, marcava. Né? Então, geralmente hoje se faz uma festinha ali de 15 anos, mas essa questão do baile da debutante, gente, é uma coisa maravilhosa, que marca mesmo. Né, assim, que legal, que a gente consiga torcer para que esse projeto continue e que dê esse resgate, porque essa menina, ela vai ter assim um momento muito especial na vida dela que vai marcar para sempre. Né? E a família, né? A família também vai estar com ela presente nesse momento, então vai ter esse momento muito gostoso. Então, assim, o nosso casamento comunitário que é feito através da Secretaria de Assistência, a gente já sabe que realmente o casamento, né? O ano passado também, todos os anos são, eu também estive presente o ano passado, realmente é um momento de coroar, que fecha. E eu tenho certeza, com toda a dedicação ali da equipe da Rosane Mocelin, que é uma secretária de referência, né, na área dela, ali, de assistência social, vai ser um projeto muito bonito e com certeza a gente vai ver aí registros maravilhosos desse momento aí que vai acontecer agora no mês de maio, que é o aniversário do nosso município. Bom, falando em juventude, Calice, nós estamos aí num período pré-eleitoral e uma coisa que me chamou a atenção a nível de Brasil foi o aumento, mais ou menos que de 28% a 30%, de jovens que estão fazendo o seu título de eleitor para votar pela primeira vez, né? Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, você como vereador, inclusive, porque, veja bem, a participação do jovem é fundamental, porque tudo que acontece na nossa vida não tem como escapar. É político, né? Vem da política, as decisões, tudo que rege a nossa vida, né, como um todo, vem da política. E a participação do jovem, assim, está sendo muito boa, de jovens que estão fazendo seu título, né? Inclusive, acho que é interessante a gente comentar, porque é obrigatório a partir dos 18, né? Mas jovens de 15 anos que completarão 16 até 2 de outubro também podem votar. Podem votar. Então, assim, é uma campanha que a gente tem aí falado, cada vereador na sua rede social, e a gente tem visto campanha a nível nacional aí, através de televisão também, a importância do voto do jovem, né? Então, ele tem 16 anos, ele pode votar. A partir de 18 é obrigatório, né? 16 ele é opcional. Mas a nossa construção Brasil, ela passa por política. Não adianta falar, eu não quero saber de política, eu não gosto de política, todo mundo vai lá, não faz nada. Não é assim. As políticas públicas, elas existem e é realmente para garantir os direitos de todo cidadão. E ela tem que ser velada, e ela tem que ser, né? Então, o jovem, ele
tem que votar realmente, é um direito já dele votar, ele tem que participar desse processo, ele tem que conhecer os candidatos, conhecer as propostas, porque isso agora, essa eleição desse ano, fica um distante, que nem a gente vai ver todo dia, o deputado, o governador, o presidente, mas nós temos que ter pessoas ligadas a eles, igual vários têm aí os seus candidatos que vão estar apoiando, porque nós vamos ser o canal e nós temos que cobrar dessas pessoas que vão vir aqui, que vão colocar o nome à disposição e nós vamos precisar, né, desse apoio também. Então, o jovem hoje, no mundo que nós vivemos, ele tem que cada vez mais cedo estar presente nesses movimentos. A gente tem grupo de jovens, juventude, a Secretaria da Assistência faz todo um trabalho aí, e nós temos que investir nesses jovens, Cícero, porque eles são o nosso futuro. Amanhã ou depois, eles vão estar nos representando na prefeitura, na Câmara de Vereadores, em cargos aí que vai precisar de pessoas. Então, são eles. Então, eles têm que se prepararem, têm que estar presentes, têm que ouvir propostas, têm que questionar, que é importante, contribuir, porque muitas vezes eles têm a ideia, têm proposições de suma importância, então que possam realmente participar, que possam se envolver e que realmente depois vai lá e cobre, né, de nós que estamos aí representando aí no legislativo, representando no executivo aí, a gente está aqui, eu sempre falo, nós somos para servir, nós somos pagos esse período para servir a população. Eu sou servidora pública de carreira, no momento eu estou exercendo uma função eletiva, mas isso não me exime de estar servindo da melhor forma possível, e a gente foi contratado nesse período para estar representando e fazer o nosso melhor. Muito bem, só lembrando, né, até para o jovem é até fácil isso, você pode fazer online, né, o título NET, né, e se tiver dúvidas... os gabinetes estão à disposição, todos os gabinetes... O cartório também atende das 12 até as 18, caso tiver dúvidas, enfim, e você pode fazer isso até o dia 4 de maio, esse é o prazo máximo aí para que a Justiça determinou para fazer esses títulos, enfim, e começar a interagir mais com a política, porque... Nós estamos passando por um momento agora assustador em relação ao desinteresse do jovem, desinteresse coletivo dos jovens, né? E quando a gente vê um número positivo de jovens em relação às questões políticas, a gente fica contente porque, como você está falando, né, Calícia? Nós já estamos aí quase chegando no ENTA, já estamos no ENTA. Nós estamos no ENTA, né? E o ENTA já é o pendurar da chuteira, né? Então, a qualquer momento, né, nós já temos aí um tempo definido. E o que vai ser desse nosso país, do nosso município, se não tiver renovação? E nós precisamos, né, o Cícero, de pessoas que realmente queiram estar, né, nessas funções, mas para estudar, para contribuir, porque o vereador não faz nada. O vereador faz muita coisa. Ele tem que estudar os projetos, ele tem que entender, ele tem que buscar, se ele não sabe do assunto, se inteirar. Esse é o nosso papel. Porque não adianta nada eu na terça-feira votar por votar. Não, eu tenho que saber o que eu estou votando. Porque todo projeto que passa pela Câmara, seja de autoria do Executivo do município, ele vai impactar onde? Lá na ponta. Vai impactar cada município aqui do nosso município. Então, a importância de nós termos políticos que tenham a disposição para estudar, para entender, para propor leis também, que é o nosso papel, e muito mais do que isso, para a gente velar dos direitos das políticas públicas que a gente já tem hoje garantido no país. Bom, eu acho que seria interessante também, vai que cola, né? Vamos falar aqui, acho que a gente tem uma audiência muito boa com jovens também, que nos acompanha. Quer dizer, se um jovem tem interesse pela política, acho que conversar com você, que é vereador, e os outros vereadores também acredito que estão disponíveis, mas assim, tem esse canal aberto, com né? certeza, jovem, né? Quero falar sobre política com a vereadora, quero entender. Você está disponível para isso também? Com certeza, disponível. A gente está lá, o gabinete está lá, né? Todos os dias a gente tem um assessor que fica lá para receber a demanda enquanto a gente está, às vezes, atendendo demandas fora. Então, a gente está aberto a isso, a sentar, né, a conversar. Agora a pandemia já está aí, já acalmou bastante. Graças a Deus. Eu acho que agora é o momento da gente fazer esses momentos de conversas mesmo.
E mais do que isso, né? A cada vez deixar mais claro o que é a função, qual que é a função de um vereador, qual que é a função do executivo, qual que é a função do governador, do deputado estadual, do deputado federal, que são pessoas que estão ali para nos auxiliar. E nós temos que cobrar. Então, por isso da importância a gente ter a ligação, mas mais do que isso, porque o deputado que não te dá o telefone dele, então você já pode largar a mão. Eu vou passar o contato do meu assessor. Eu já falo, não. Eu quero o contato do senhor, porque a hora que eu precisar, tem que ligar para quem? Não é verdade? Então, essa construção a gente precisa, Cícero. Muito bem. Calícia, mais algum recado, mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei, porque eu pergunto tanta coisa, né? Mas, enfim, quero deixar aqui esse espaço para que você possa, né, falar alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de destacar. E desde já a gente agradece a sua participação. Eu quero deixar um recadinho, Cícero. Todo mundo sabe da minha ligação com a área da educação, e eu tenho, minhas colegas, eu falo minhas colegas porque eu sou da área e eu vou voltar lá. Sim. Eu até brinco com elas, vocês cuidam do meu lugar aí. Mas a gente está com bastante vagas, né? Eu estive conversando com a coordenadora da educação infantil do nosso município, que é a professora Ivaneia, né, que continua nessa função. E a gente está com muitas vagas nos CMEs, nos berçários, no período matutino, no período da manhã. Então, essas mães que têm crianças de 0 a 1 ano e meio, 1 ano e pouco, né, procurar, né, a Secretaria de Educação. Agora a gente tem um cadastro online, que a pessoa vai entrar no sistema, vai fazer o cadastro online, aí vai ter a designação da matrícula e a pessoa vai ter a unidade, né, para fazer a matrícula. Então, nós estamos com vagas para berçários, né, no período da manhã. Então, o que é essa criança lá? Além dela estar lá, ela vai ser muito bem cuidada dos nossos CMEs, que são profissionais capacitados, ela vai estar desenvolvendo, Cícero. Então, essas mães que às vezes... Não é só cuidar, né? Não, tem todo um trabalho pedagógico, desenvolvimento, pessoas habilitadas, capacitadas para desenvolver essa criança. Então, a gente sente que com a pandemia, né, ficou em casa, né, aquele acolhimento, aconchego. Mas essas mães que uma oportunidade, às vezes, da mãe até se estiver parada a trabalhar aquele período que a criança está na escola. Sim. Então, tá aí, a gente está fazendo uma campanha aí para poder aumentar esse número de alunos, principalmente nos berçários do CMEs, porque tem vaga disponível, o ambiente está adequado, os parquinhos que estão colocando, Cícero, coisa mais linda, tudo com infraestrutura, as areias estão cobertas. Não são parquinhos somente para brincar, né? Tem material pedagógico, tem tudo, as professoras recebem informação continuada. Então, assim, as nossas CMEs, escolas, são monitoradas, então tem câmeras em todas as salas. Então, acho que o pai pode... Quem está aí com essa criança de faixa etária, leva e com certeza vai ter um bom desenvolvimento. Interessante isso que você está falando, Calícia, até para os pais que estão nos acompanhando nesse momento também. Eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas a respeito disso. Por exemplo, a alimentação, gente, é coisa de primeiro mundo. A alimentação de todos, né? Mas principalmente dessas crianças, gente, é uma coisa maravilhosa. Nós temos a Aline, que é a nossa nutricionista há algum tempo aí, a japonesinha, que a gente brinca, a nossa japa, né? Que realmente é uma pessoa muito, extremamente cuidadosa com a alimentação, um cardápio balanceado. E assim, você vê, algum tempo atrás, né, ali em 2018, que eu estava ali à frente da secretaria, 2017, a gente estava, meu Deus do céu, tentando encaixar a criança, porque nós tínhamos uma fila de espera. E hoje nós estamos com as crianças dos berçários sobrando vaga. Então, vamos colocar essas crianças que estão nessa idade no CMEI e vão ser muito bem atendidas. Muito bem, Calícia, obrigado, tá? Seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Eu que agradeço, Cícero, e estou à disposição, o gabinete à disposição da população de São Gabriel do Oeste. Muito obrigada.